Agora trabalharemos com a parte inicial, unidade 1, de nosso curso. A primeira coisa que nós precisamos entender dentro de uma instituição de ensino é qual é a sua estrutura administrativa. Ou seja, todas as estruturas administrativas precisam ter um balizamento. Dentro das instituições de ensino, nós temos basicamente duas formas de atuação: as instituições privadas e as instituições públicas. Vamos tentar diferenciá-las rapidamente aqui para vocês verificarem quais são as grandes diferenças dentro de uma gestão em uma instituição pública e uma instituição privada. Em princípio, uma instituição privada ela tem fins lucrativos e a instituição pública não. Dentro dessas grandes diferenças, nós temos o que? Uma instituição privada ela tem um fim lucrativo. A sua atividade busca gerar lucro, o que é um conceito normalmente aceito dentro da administração. Esta busca pelo lucro requer um tipo de controle e um tipo de administração. Já uma instituição pública, ela não tem fins lucrativos. A sua atividade é financiada com recurso público e a sua finalidade principal é gerar conhecimento para os alunos e não uma finalidade de lucro. Inicialmente, essas duas estruturas trabalham com o fim de levar a educação, mas os meios pelos quais elas fazem isso não são exatamente iguais. A entidade privada busca lucro, a instituição pública busca o melhor gerenciamento, melhor gestão do recurso público. Nesses dois enfoques nós temos o quê? Uma instituição pública, ela tem o recurso vindo da União, do Estado ou do município para que as suas atividades sejam desenvolvidas. Neste foco principal de uma gestão de uma instituição educacional pública, nós temos alguns tipos de controles, alguns tipos de estruturas que nós precisamos conhecer. Ou seja, qual é a estrutura que o governo me repassa? O governo está me repassando toda a estrutura físico-patrimonial da escola, do colégio ou da instituição de ensino, ou estou recebendo apenas uma parcela? Então eu preciso conhecer esta forma de repasse para poder trabalhar com uma gestão adequada. Numa instituição privada, fazendo um paralelo aqui mais rapidamente possível, uma instituição privada, toda a administração recai para o gestor geral, que pode ser o mesmo que gere a educação, como pode ser alguém específico para a gestão financeira, física e patrimonial. Então, toda esta gestão recai em uma pessoa dentro de uma estrutura de fácil conhecimento, por ser apenas uma empresa. Numa instituição pública, nós temos que lembrar que não somente nós não temos condição de saber tudo o que acontece dentro de uma questão política, como também nós não temos condição plena de termos toda a capacidade operacional, seja de pessoal, a capacidade física, aquisição, compra, venda, permuta de bens, dentro das nossas possibilidades de gestão. Nós ficamos amarrados dentro de uma estrutura de gestão pública. Então, qual o primeiro passo de uma gestão financeira ou qualquer outro tipo de gestão? Conhecer a estrutura onde trabalhamos. Qual é o direcionador dessa estrutura? Ela é um direcionador político, público. Então nós temos as relações políticas públicas que são uniformes dentro daquele período, seja de execução de um plano diretor ou seja de uma outra estrutura qualquer. Se eu não conhecer essa estrutura, se eu não conhecer esse início, eu não tenho como fazer um planejamento. Por que não tenho como fazer um planejamento? Se eu não sei o que as pessoas que repassam o recurso financeiro esperam da instituição, eu não tenho como planejar isso de forma adequada. Vamos analisar o seguinte: como é que eu faço para planejar a atividade financeira de uma instituição, que é o nosso foco principal? Eu preciso saber de onde provém as receitas, onde nós teremos o dinheiro.
e como é que eu posso aplicá-lo. Eu não posso aplicar um dinheiro oriundo de recurso público aonde eu bem entender. Eu preciso ter planejamento. Planejamento, aliás, que vocês já viram na disciplina apresentada pela professora Adnilson, aonde o planejamento englobava todo um projeto político-pedagógico. Agora nós estamos focando especificamente no aspecto financeiro, físico e patrimonial. A mesma ideia que ele repassou do projeto político-pedagógico, nós podemos implantar dentro da gestão financeira. Eu preciso planejar, saber de onde eu tenho os recursos e aonde eu vou gastá-los, dentro de uma estrutura previamente definida. Por que previamente definida? Dentro de uma estrutura política, eu preciso utilizar os recursos nas finalidades para os quais eles foram liberados. Então, numa instituição pública, eu recebo recursos para materiais de consumo e devo aplicá-los em materiais de consumo. Eu recebo recursos oriundos para investimentos, eu devo aplicá-los em investimentos. Eu não posso fazer, como gestor público, o que eu quiser, mesmo que o que eu queira seja em benefício da instituição. Eu tenho essas amarras, que são amarras previstas pela legislação. A contabilidade entra nisso tudo em alguns aspectos. Então aqui nós vamos desmistificar um pouquinho esse bicho de 7 cabeças, que é a contabilidade. Nós não vamos ensinar contabilidade. A contabilidade é um meio de gerenciamento e controle. Nós vamos pegar algumas parcelas da contabilidade que são importantes para o processo de gestão econômico-financeira. A primeira delas, e a gente já comentou um pouquinho sobre elas, é o que é a gerência dos recursos financeiros. Eu preciso entender o que é gestão patrimonial e o que é gestão financeira. Patrimônio da empresa, da instituição de ensino, são todos aqueles itens físicos que estão lá permanentes, sejam elas carteiras, computadores, os próprios móveis e imóveis que a instituição tenha. O paralelo aqui, gestão do ensino público, requer outras nuances dentro da aquisição desses itens. Não é tão fácil adquirirmos itens patrimoniais numa instituição de ensino público sem alguns processos, sejam eles processos licitatórios, que nós comentaremos um pouquinho mais à frente. A gestão pessoal, que é uma gestão que nós temos também que realizar dentro das nossas instituições, também dentro de uma instituição pública não é muito fácil, porque normalmente nós recebemos professores que são concursados e não temos, a priori, a liberdade de fazer alterações caso venham a ser necessárias. Então, o planejamento de todo o investimento, de todo o gasto, ele parte de duas pontas extremamente importantes. Eu vou receber recursos, da onde, qual órgão que está me remetendo o recurso, ou eu vou captar junto à comunidade. E aonde que eu vou gastar? Eu tenho que gastar em algo planejado, porque senão nós teríamos sérios problemas de uma gestão financeira aonde, em um determinado mês, eu preciso fazer algum tipo de manutenção preventiva na minha instituição e eu já gastei o dinheiro em algo que não estava planejado. Então, essa estrutura como um todo deve ser muito bem pensada. Assim, nós finalizamos essa primeira parte, que é entender a organização. O ponto principal para um planejamento, seja ele econômico-financeiro ou outro tipo de planejamento, é sabermos qual o tipo de instituição de ensino eu vou estar trabalhando.